Graças a Deus, queridos irmãos, aqui é Pastor Hernandes novamente, agora com a última aula do nosso tema atual, Teontologia, Doutrina de Deus, com a aula número 5, Criação, Preservação e Providência, ok? A primeira coisa que nós vamos falar é da criação, e uma coisa interessante que podemos falar é que Deus criou tudo a partir do nada. É uma expressão que nós utilizamos que é ex nihilo, do nada, ou seja, Deus criou, trouxe à existência o que não existia, né? Criou o universo, criou o ser humano e criou o tempo. E é interessante porque nós, seres humanos, à semelhança de Deus, criamos também, mas sempre criamos a partir de algo, a partir de uma matéria-prima. Deus não. Deus criou tudo a partir do nada. E aí há uma expressão que se diz que Deus faz muito mais com nada do que a gente com alguma coisa, do que nós com alguma coisa, né? Então Deus cria a partir do nada e cria o universo. Mas existem outras interpretações, outras teorias, inclusive seculares, incompatíveis com a criação divina. Nós somos, de uma certa forma, criacionistas no sentido de que Deus criou o universo. Mas, por exemplo, existe o teísmo evolucionista, que é uma mistura de teísmo, como nós falamos nas aulas passadas, com a teoria da evolução. E essa teoria argumenta que a crença em Deus ela pode ser concebida junta com a teoria da evolução, que Deus interveio no processo de evolução em alguns pontos críticos, né? Na criação da matéria, no princípio, na criação da forma mais simples de vida, e a partir dessa forma mais simples de vida é que veio surgindo com o passar dos anos as outras formas de vida. Só que a Bíblia nega isso, nega esse fato e de não há possibilidade de uma criação que evolui. E a gente observa isso nesses trechos aí que eu vou deixar para os irmãos depois lerem, dar uma pesquisada. Mas essa é uma tentativa, digamos assim, de um cientista que acredita em Deus de alguma forma. Tá entendendo? A outra teoria, e essa é de forma mais clara antibíblica, é a teoria da evolução, que vai argumentar de que as substâncias não vivas deram origem ao primeiro material vivo que em sequência se reproduziu e se diversificou, gerando todos os organismos, tanto os que já se extinguiram como os que ainda existem. Então veja aí que a teoria da evolução, ela acredita que tudo a partir do nada, de coisas mortas, geraram coisas vivas. Só que nós não acreditamos nessa teoria, até porque coisas vivas e a biogênese, a lei da biogênese, que é uma das leis mais incontestáveis da ciência, vai dizer que só coisas vivas podem gerar coisas vivas. E aí a gente acredita que um Deus vivo criou e gerou tudo que hoje é a vida. Nós poderíamos nos aprofundar muito nessa explicação sobre a teoria da evolução e as objeções e as contestações, mas não há tempo. O que nós podemos fazer é fazer um resumo do que nós acreditamos em relação quanto à criação. Que nós acreditamos que Deus criou o universo e criou a partir do nada. A criação ela é distinta de Deus, porém sempre dependente de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Preste atenção, nós falamos aulas passadas sobre as interpretações, as teorias acerca de Deus, as correntes filosóficas que interpretam Deus. E não sei se os irmãos lembram acerca do panteísmo, que acredita que Deus é tudo é Deus. Mas aqui não, nós afirmamos que a criação é distinta de Deus. O cristão acredita que a criação, por mais bela que seja, por mais bonita que seja, não há nada que se compare a Deus. Deus é o totalmente outro. Ele é totalmente diferente de tudo que foi criado. Não há nada igual a ele. Porém, essa criação, ela continuamente depende de Deus. Terceiro, que Deus criou o universo para revelar sua glória. Esse é o objetivo máximo de tudo que foi criado. Tudo foi criado para a glória do seu nome. Quarto, que o universo que Deus criou era muito bom. Era muito bom. E a gente vê isso no relato de Gênesis. Deus vai criando e viu Deus que era muito bom. E o ápice disso foi quando criou o ser humano. E quando criou o ser humano ele dizia, viu Deus que era muito bom.
Quinto, que não haverá conflito definitivo entre as escrituras e a ciência. É um erro, é um equívoco achar que crer em Deus é se divorciar da razão, não fazer bom uso da ciência. E a boa ciência, irmãos, ela vai levar em conta a questão da criação, até porque os pressupostos científicos, muitos cientistas, os primeiros, eles partiram da ideia de que existia um Deus, um legislador supremo que estabeleceu leis no universo, e a partir dessa busca de tentar entender essas leis universais, essas leis da natureza, foi que eles começaram a produção científica, e por isso eles acreditam em Deus, os primeiros cientistas principalmente. As teorias seculares, por último, o resumo, né? As teorias seculares que negam a Deus como Criador, incluindo a evolução darwiniana, são nitidamente incompatíveis com a fé bíblica. Há pessoas que tentam conciliar, como a gente viu aí na teoria do teísmo evolucionista, mas não há como ser compatível, as coisas não se encaixam, tá bom? Na sequência, eu gostaria de falar sobre a providência divina no tocante à preservação. Quando nós falamos da providência divina, nós estamos falando de que Deus, ele não somente criou, mas ele se responsabiliza pelo que ele criou, e ele preserva todas as coisas criadas como elementos existentes que conservam as propriedades com o que ele os criou. Ou seja, Deus criou e mantém e renova a sua criação. Outra questão da providência divina é que Deus está continuamente envolvido com todas as coisas de forma tal que ele preserva os elementos existentes, que conservam as propriedades que ele criou, coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem, e orientando-as no cumprimento dos seus propósitos, porque Deus criou tudo com um propósito em mente, ok? Sobre ainda a providência divina, a cooperação, ou seja, que Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem. E aí existe essa gama de textos bíblicos que cooperam com essa ideia. A providência divina ainda acerca do governo. Deus tem um propósito em tudo o que faz no mundo e providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que cumpram esses propósitos divinos, ok? Ou seja, Deus estabeleceu um propósito e esses propósitos irão ser cumpridos, porque a providência divina dirige tudo. Aí nós entramos no assunto que envolve a providência divina, que é os decretos de Deus, ou os decretos eternos, ou os eternos propósitos de Deus. É como se a Trindade, na eternidade, antes de existir o tempo, ela decidiu tudo o que iria acontecer no tempo e na história, tudo já pré-ordenado para que atingisse os propósitos que eles mesmos já determinou. Então nada foge do decreto de Deus. Deus antevê, guia, dirige e governa todos os eventos para os seus santos propósitos. Então o decreto e o conselho de Deus eterno é infalível. Ele dirige as coisas e tudo acontece dentro da sua vontade eficaz ou da sua vontade permissiva. E aí eu não tenho tempo para explicar a diferença entre uma e outra, quem sabe em outra oportunidade. Para encerrar, eu gostaria de falar sobre isso que eu acho muito bonito. E eu vou encerrar essa matéria com esse tema: imanência e transcendência. Em poucas palavras, imanência significa que Deus está unido ao mundo que criou. Imanência fala de que Deus ele é um Deus conosco, Emmanuel, é um Deus que não somente criou, estabeleceu leis que governam o mundo e foi embora. Não, ele criou e ele interage, ele se relaciona com o mundo que ele criou. Por isso que um dos nomes atribuídos a Jesus, que é a prova máxima da imanência divina, que ele encarnou e habitou entre nós como um de nós, é Emmanuel, Deus conosco. E por último, e não menos importante, a transcendência, que quer dizer que apesar de Deus apesar de sua glória e ele se relacionar com a gente, ele transcende, ele está para além de qualquer compreensão, para além de qualquer comparação. Ele é um ser autônomo, inteligente, livre, distinto, totalmente distinto do universo, que conserva, que dirige o universo. Então,
transcendência aponta para o fato de que Deus, apesar de se relacionar e desejar se relacionar com a gente, é um Deus que também está para além de qualquer compreensão e está acima de tudo e de todos. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Até a próxima matéria, se Deus quiser.